Boa tarde a todos. Daremos início, então, a mais uma reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar os motivos da insistência da prefeita municipal em realizar obras que prejudicam o patrimônio histórico. Já passar aqui para o nosso jurídico, a sua assessoria jurídica, o protocolo no qual todos os vereadores desta casa foram convidados, datados e assinados, para que seja anexado. Eu tenho em mãos também o protocolo que foi deliberado, o ofício foi deliberado na última reunião, no qual nós estamos solicitando à senhora prefeita que ela repense no projeto, repense em tudo o que aconteceu, por se tratar de fim de governo, que essa obra possa ser suspensa, que as partes interessadas possam sentar, conversar. Esse protocolo é datado de 29 de setembro de 2016, e eu vou manter comigo ainda a doutora Patrícia, depois eu passo para os arquivos, pois eu conversei agora há pouco com o secretário de governo, o senhor Marcos Berzotti, e ele ficou de nos dar um posicionamento, de nos dar um retorno em relação ao assunto, para que a gente possa buscar aí, vereador Maurício, no qual vou passar a palavra daqui a pouco, obrigado pela presença, no qual a gente possa chegar a um denominador comum. Eu quero convidar para ocupar a mesa aqui o senhor Carlos Alberto Cheruli, que é o representante do consórcio pró-urbano. Por favor, Cheruli, que foi também, recebeu a convocação, datada em 29 de setembro. Obrigado, por favor, Cheruli. Obrigado pela presença. Daqui a pouco eu passo também as mãos da doutora Patrícia. Eu vou passar a palavra inicialmente para o vereador Maurício Gasparini, para as suas considerações iniciais. Excelentíssimo presidente dessa comissão, vereador Rodrigo Simões, o querido Padre Chico, que se encontra presente, no qual saúdo todos aqui presentes, ao representante do consórcio pró-urbano. Eu gostaria já de iniciar os trabalhos, até que nós estamos já com adiantado da hora, daqui a pouco temos a sessão, e então somente fazer uma saudação e já podemos iniciar os trabalhos, Rodrigo. Obrigado. Perfeito. Carlos Roberto Cheruli, boa tarde. Suas considerações iniciais. Boa tarde. Não, só obrigado pelo convite, nós estamos à disposição. E dentro das correspondências que você mandou, você pediu uns documentos, eu queria que você recebesse. Perfeito. E protocolasse uma via e devolvesse, por favor. Então vamos lá, vereador Maurício, para que a gente... Foi solicitado junto ao consórcio pró-urbano, eu vou seguir aqui o nosso ofício, o projeto original e integral dos terminais a serem instalados nas praças da Bandeira, em frente à Catedral de São Sebastião. Seria esse daqui, Cheruli? Sim, todos os documentos solicitados estão aí. Discriminação do que já foi executado e o que ainda está pendente de execução, que é o que nós vamos trabalhar agora, viu, Maurício? Então, basicamente... E a planilha geral de custos para a execução do projeto, discriminando os valores, então a gente entra daqui a pouco nela. A discriminação do que já foi executado. Ok. Tá, o da Visconde e o da Américo Brasiliense. Pois não. Vamos começar, então. Tá. Deixa eu fazer o protocolo. Padre Chico gostaria de se manifestar inicialmente. Ok. Não, se for pergunta muito técnica, eu não vou saber responder com certeza. Cheruli, em relação ao projeto original integral dos terminais,
da proposta inicial, do que foi apresentado para a imprensa, para a população, pelo Executivo. Houve mudança nesse meio tempo daquilo que foi apresentado originalmente ao que está sendo executado nos dias de hoje? Houve alguma alteração? Houve alguma mudança no projeto? Tecnicamente falando, eu acredito que não. Não. Tem um problema que é o seguinte, que os projetos que foram constantes do edital não são os que estão sendo realizados hoje. Os que existem hoje são estações melhores, com mais acomodações para os clientes. Assim, no edital eram projetos menores e hoje o que foi aprovado, o que foi proposto pela prefeitura são projetos maiores. Mas desde o início o que foi apresentado é o que está sendo realizado lá. Não, isso exatamente a nossa dúvida em relação a isso, porque nós percebemos que há uma grande diferença naquilo que foi apresentado o tempo todo pela senhora prefeita, com maquetes em alguns pontos da cidade, inclusive no Palácio Rio Branco, e daquilo que está sendo implantado, tanto na Visconde quanto no Américo Brasiliense. Certo. Exatamente nesse sentido. É o mesmo projeto. Aí não tem nada a ver com o edital. Eu estou falando que o edital foi proposto estações menores e quando foi para fazer os projetos, foi proposto projetos maiores e melhores. Então, o da maquete é exatamente o que está sendo feito, eu acredito. Essa é a nossa dúvida. Então o senhor assegura que o que foi proposto na maquete é o que está sendo implantado. Até quiser participar, sim, não. Pode ficar... Ele está de apoio ali, mas é exatamente isso. O que está na maquete é o que está sendo executado. O que está na maquete é exatamente aquilo. Ok. O padre Chico, por gentileza, pode... Uma boa pergunta, exatamente. Cheruli, o que foi apresentado para o Condefá? É o da maquete. É o da maquete. É o da maquete. Exatamente o da maquete. Existe aí uma dúvida até para a gente ser apurada, inclusive nos trabalhos agora, daquilo que foi apresentado para o Condefá. Inclusive, eu acho que a gente já pode, vereador Maurício, deliberar no seguinte sentido, de consultar o Condefá, que o Condefá possa nos enviar para essa comissão, doutora, o projeto original que foi apresentado pelo Executivo, pela Prefeitura de Ribeirão Preto, para que a gente possa, de fato, confrontar com aquilo que está sendo executado, aquilo que está sendo feito na cidade. Seria nessa linha, Padre Chico, tem toda a liberdade para participar, tá, ok? Maurício. A referência que eu fiz aos projetos, ao constante do edital, foi só porque, se for consultar o edital, você vai ver que o que está no edital são coisas bem menores do que todas as estações que estão sendo feitas, não só da Catedral, todas as outras. Eu até consultando o vereador Maurício e até o nosso jurídico da Câmara, acredito eu que a obra deveria seguir rigorosamente o projeto original. Concorda, vereador? Sim, né? É isso que eu ia perguntar, mas com certeza foi feito um adendo a essa edital, mudando o projeto. Como funciona? É assim, muita gente pensa e tem ideia que uma empresa de transporte tem um poder enorme de alterar, de mudar, de fazer. Nós somos apenas executores de ordens que são passadas pelo Poder Executivo. Se a Prefeitura autorizou um projeto assim, ele tem que ser feito daquele jeito, eu não posso fazer de outro jeito. Então, por exemplo, quando foi para quem apresentou o projeto, todas as alterações foram a Prefeitura, não foi o consórcio. Lógico que nós temos um valor de outorga a ser cumprido, mas se a gente pudesse ter um investimento menor, seria melhor. Tá? Com toda certeza. Então, assim, nós não temos nenhuma participação em alterações, em mudança, em qualquer tipo de coisa que foi feita. Cabe ao consórcio executar, então,
Agradecer a presença do vereador Coraúci Neto, que é membro dessa CPI, e cabe de imediato, então, é lógico que eu vou deliberar, aproveitando a presença do vereador Coraúci e do vereador Maurício, convocar, já para a próxima sexta-feira, dia 13, no mesmo horário, o secretário de obras do município, para que ele possa trazer esses esclarecimentos, essas dúvidas que surgiram a partir de agora. O projeto era o que foi apresentado para o Condefá foi um projeto. De repente está sendo executado outro projeto, como bem disse o Cherulli, cabe ao consórcio apenas a parte financeira, o patrocínio, a execução do projeto. A execução do projeto. Então, nós vamos saber, inclusive, questionar o secretário de obras, entre tantos questionamentos que serão feitos, o porquê dessa alteração. Se apresentou para a população de Ribeirão Preto, apresentou para o Condefá um determinado projeto e, na verdade, vereador, está executando o outro. Talvez você esteja me entendendo errado. Eu não sei se o que foi apresentado para o Condefá é o que está no edital. Eu não estou falando isso. Eu acredito até que o que foi apresentado para o Condefá é o projeto que nós estamos executando. Nós estamos afirmando, até pelo que nós vimos, pelo que o Padre Chico trouxe para nós, e nós estamos acompanhando, o que foi apresentado nas maquetes, que foi apresentado para a população, é algo diferente daquilo que está sendo executado hoje. Então, em relação a isso, nós temos essa garantia. Correto, Padre Chico? O que foi proposto está sendo feito de outra forma, de outra maneira. Maurício? O vereador Coraúci gostaria das suas manifestações? Eu quero pedir desculpas pelo atraso, é que hoje realmente eu não estou passando bem de saúde. Foi um sacrifício para vir até aqui hoje, mas eu gostaria de... Eu peguei pelo final, né? Quer dizer, nós vamos descobrir, então, se o transporte urbano de Ribeirão Preto está fazendo de acordo com aquilo que está no contrato, né? Isso vai ser nas próximas... Coraúci, eu acho que não. Essa CPI, pelo que eu entendi, é para saber qual a razão que a prefeitura está insistindo em fazer a estação de bairro ali. Mas eu queria... A estação de embarque. Eu queria aproveitar, se me permite, os dois colegas. Perfeito. Na vida, nem tudo é ruim. Eu quero, nessa oportunidade, eu estive em Bonfim Paulista, foi feito um trabalho muito bonito lá em Bonfim. Eu estive na Vila Branches, foi feito um trabalho muito bonito na Vila Branches, e aqui no centro da cidade, aqui no terminal Evangelina Passi, que também foi feito um trabalho muito bonito. E oxalá nós consigamos em outros bairros esse mesmo tipo de trabalho. Apenas a grande dificuldade é exatamente essa. Ninguém quer fazer com que a Catedral Metropolitana de nossa cidade, da qual eu faço parte, tenha possibilidades terríveis. Eu tenho certeza também que o próprio consórcio urbano também não quer. Mas são essas palavras que eu queria dizer. Obrigado, vereador Coraúci. O Cherulli, nós estamos vendo os documentos aqui. Reporta-se a Câmara e Grife Engenharia e Construções Limitada e outro a Cedro Construtora Incorporadora Limitada. Afinal de contas, quem que está executando os projetos? Ou são as duas em pontos diferentes, em locais diferentes? São as duas em pontos diferentes. Locais são duas diferentes, construtoras que foram contratadas para executar a obra. Tá. Então a Câmara e Grifo, na Américo Brasiliense, num dos terminais, a Cedro na Américo Brasiliense e a Cedro também na Visconde A1. É isso? É Cedro na Visconde também? É isso. Que aqui não ganha. Vamos começar aqui pela Américo Brasiliense. O Maurício, por favor, pois não. Vou fazer uma pergunta. Sr. Cherulli, pelo que eu entendo, né, a responsabilidade da aprovação junto ao Condefat
não é da Prourbano, da Prefeitura. A Prourbano é simplesmente a executora dos serviços. Então, se foi apresentado um projeto diferente lá, a Prourbano não tem culpa disso. Isso eu queria deixar bem claro, né? Por isso que eu acho muito importante chamar o secretário de obras, que aí sim, ele que tem que responder por isso. A Prourbano, pelo que eu estou entendendo aqui, está gastando mais de 3 milhões de reais na execução desses 3 terminais. Na Estação Catedral? Na Estação Catedral. No Visconde há 1.138.000. Sim, isso no Américo Brasilense 949 mil. E no outro, 949. Exatamente o que está escrito aí. 3 milhões de reais. Impressionante. Foram quantos terminais que a Prourbano teve que fazer nesse ano em Ribeirão Preto? Olha, foram 9? Estão todos aqui, Gustavo? Estão todos, olha. Bom, tem o terminal Evangelina, que foi o maior. Bonfim Paulista, São José, Você tem Vila valores Branches. de tudo? Total de que foi gasto? Tem. Qual que vocês não pediram. Jerônimo Gonçalves, que é o Evangelina, 13 milhões e 800. Bonfim Paulista, 1.886.000. São José, 991.502. Vila Branches, 959. Ribeirão Verde, 1.225.000. José Sampaio, 1.025.000. Mas isso é parte da outorga, viu, vereador? Isso aí, quando nós participamos da licitação, constava que falta a Estação Catedral, que é o que vai acabar, que é o que falta terminar agora. Mas todos os outros já estão sendo entregues. Inclusive, os 2 últimos, dentro desse mês, vão ser entregues à população. Janoli, o que fica difícil da gente entender é que a gente passou 4 anos aqui, como vereador, ouvindo as lamentações do consórcio Prourbano em termos de que essa licitação que houve em Ribeirão Preto para ser feito do transporte público foi completamente por água abaixo. Os números que foram aventados, né, quanto seria faturado e tudo mais, e tivemos que enfrentar aqui 3 vezes um aumento de tarifa, porque o consórcio Prourbano dizia isso, se não aumentar a tarifa, nós não vamos sobreviver, E, de repente, o que me causa estranheza é justo em ano eleitoral, o consórcio Prourbano ter que arcar com quase quantos milhões no total? Nossa outorga inteira de obras é em torno de 23 milhões. 23 milhões no último ano do governo. Isso me causa uma estranheza, mas de um tanto. Eu fico, assim, dentro de mim, nada a ver com o Prourbano, estou falando da administração. Quem vai pagar essa conta, gente? Vereador, amanhã vai ter que... Só acrescentando. Quem vai pagar essa conta? Só acrescentando. Esses valores já estão inseridos dentro da tarifa que foi praticada nesses 4 anos ou vai ter que ser investimento de outorga, a tarifa? Todo investimento de outorga, ele é obrigação do consórcio. O consórcio ele tem poucos direitos e muitas obrigações. Então, aqui todo investimento de outorga, ele é previsto e ele tem que ser feito contratualmente. Coincidências de ficar por último ano, nós não temos nenhuma relação com isso. Sim, quando você vai fazer uma obra, por exemplo, vou dar o exemplo do terminal Evangelina. Quando nós nos propusemos a fazer, que foi estipulado um prazo de 8 meses para concluir, só de problema de DAERP foram 3 meses parado, que talvez nós devíamos ter previsto, contratado um engenheiro para acompanhar a gente na época, mas foram 3 meses parados por causa da DAERP, depois por causa de meio ambiente. A gente não imaginaria que uma obra demanda tantos obstáculos assim. Então, se houve protelação de datas para serem entregues, foram por causa desses problemas e porque, principalmente, nós só podemos começar uma obra quando está autorizado pelo poder público. Sim. Aqui são todos terrenos públicos. O consórcio, mesmo tendo prazo a cumprir, não podia chegar num terreno da prefeitura e colocar suas máquinas lá e começar a trabalhar. A gente só começa a trabalhar quando tem o alvará que é entregue pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Obras.
Mas esse contrato da licitação, a outorga e a obrigação de se fazer esses terminais é de muito tempo, né, Charlotte? Não é de agora. 2012, é isso que eu estou falando. 2012. Assim, você tem todo o direito de achar que protelou para o ano eleitoral. Eu garanto para você que não foi isso, foram as consequências de executar essas obras de autorização da prefeitura. Nós não temos participação nenhuma em questão eleitoral, nem nada. Não, o que eu estou afirmando é que vocês foram acionados pela prefeitura. Exato. Somente no ano eleitoral. Não estou falando que foi o Pró-Urbano que escolheu o ano. A prefeitura fazer as obras, né, de investimento de outorga é porque nossa a obrigação da prefeitura, senhor Chalor, é a obrigação da prefeitura, e nós aqui como vereadores lutamos 4 anos lutando contra isso. A obrigação da prefeitura era ter exigido esses terminais lá atrás, há muito tempo. Exatamente. Né? Há muito tempo. E aí foram exigir simplesmente no ano eleitoral. Não. Essa é a minha afirmação. Eu não tenho procuração para defender a prefeitura. Lógico. Nem essa ninguém. É a minha afirmação, mas o que ocorre é o seguinte... Se fosse assim, o candidato da prefeita teria vencido a eleição também. O que eu estou falando é o seguinte... Não é verdade? Que as obras, viu, Maurício, elas foram feitas a partir do momento que nos deram autorização. É isso que eu estou falando. Entendeu? Eu não tenho procuração para defender ninguém. O consórcio como executor, dos terminais. Vocês tinham um compromisso, assinaram um compromisso lá atrás com o Executivo Municipal, além da Estação Catedral, outras estações da cidade. Esse compromisso, ele foi assinado em que ano? Foi assinado em 2012, quando nós assinamos o contrato. Para ser executado, então, até... Ao longo dos 3, 4 primeiros anos. Eu estou aproveitando o raciocínio do vereador Maurício Gasparini, estou indo de encontro ao que ele vem falando, e só foi acontecer... Ou seja, no último ano de eleição, dentro da linha de raciocínio que o vereador Maurício vem colocando. Lógico, o consórcio é o executor apenas. Faltou o projeto do município? O município não apresentou para vocês as condições de trabalho, as áreas indicadas? Todas as datas de apresentação de projetos, tudo foi apresentado pelo consórcio em tempo hábil. Só que dentro da prefeitura tem as demandas deles, que alguns demoraram a ser aprovados a nos dar o alvará. A partir do momento que deu o alvará, a gente começou a executar a obra imediatamente. Tem um hiato que é importante falar também, que nós, no começo do contrato, por decisão nossa, nós optamos em não fazer as obras durante 1 ano e meio ou 2 anos, até que originou a CPI do transporte aqui, foi assinado um TAC, e foi repactuado o contrato. Então, os novos prazos foi a partir do aditivo ao contrato. Então, quando a gente assinou o aditivo, 2012 fica para trás. Então, tem 2 anos, mais ou menos, que nós assinamos o aditivo. A nossa preocupação, a preocupação dos vereadores dessa casa, em relação ao patrimônio histórico, em relação à Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. Foi tentado vários diálogos, várias negociações com o Executivo, principalmente com a senhora Prefeita Municipal e com os seus secretários. Todas as tentativas foram fracassadas. Não quiseram abrir para discussão. Da mesma forma, eu posso tornar público que nós procuramos, eu, juntamente com o Padre Chico, nós procuramos o presidente do consórcio pró-urbano, não sei se é presidente, diretor máximo, o mandatário, o senhor Roque Felício. Nós estivemos com ele também. Repito, a nossa preocupação, basicamente, é com o patrimônio, é respeito ao patrimônio que chegou aqui há mais de 100 anos, chegou aqui muito tempo antes da gente. Um patrimônio que foi construído quando haviam apenas carroças, os veículos eram carroças e o asfalto não existia, eram paralelepípedos. Nós insistentemente, tanto eu quanto o Padre Chico e os demais vereadores dessa casa, buscamos o acordo, o consenso, para que todas as partes pudessem sentar, mas não tivemos sucesso em momento algum. Então, para deixar bem claro que a nossa preocupação continua sendo o patrimônio, a Catedral Metropolitana, que deveria ter sido respeitada por essa administração e, desculpe a franqueza, consequentemente respeitada pelo consórcio pró-urbano.
Porque o consórcio não é somente executar, não é somente pagar. O consórcio vive aqui. A família que comanda o consórcio é daqui de Ribeirão Preto, são daqui, vivem todos aqui. Então nós deveríamos buscar um entendimento, um respeito ao nosso patrimônio histórico, que é a Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto. É isso que a gente vem buscando. E nós vimos aqui, vereador Maurício, já foi investido cerca de 1,5 milhão, é isso? Já foi saldo a executar 500, mais 500 mil. Exatamente, foi executado praticamente 1.200.000 reais. A qualquer momento, o CONDEFAR pode ter uma manifestação contrária. Isso será prejudicial também ao consórcio pró-urbano, que em momento algum não nos ouviu, essa é a verdade. Infelizmente, nós temos que ser claros, ser francos, ser verdadeiros. Nós procuramos para o diálogo, para um acordo, para que pudesse tudo ter sido feito, senhor Cheruli, da melhor forma, para a cidade. Nós sabemos que a população precisa de terminais com dignidade, com assento, com cobertura, e não da forma que a senhora prefeita vinha tratando as coisas públicas aqui em Ribeirão Preto. Ela é prefeita, ela não é dona da cidade. E ela impôs goela abaixo, da mesma forma que ela impôs para o consórcio pró-urbano, faça isso. E o consórcio, em momento algum, sentou para conversar. Em momento algum. E investiu-se um dinheiro aí que nós não sabemos. Nós temos um governo em fim de mandato. Na verdade, um governo que a qualquer momento está esperando apenas tampar, colocar a tampa do caixão. É isso, esse é o governo atual, o governo da senhora Darcy Vera. Está aguardando apenas colocar a tampa do caixão. E a gente vê, eu percebo que o consórcio patrocinou, entre aspas, avaliou todas essas ações do governo, essas ações irresponsáveis, onde a população se mostrou contra. E a gente vê um investimento aí de mais de R$1 milhão, e nós não sabemos a qualquer momento o que pode acontecer. Então a responsabilidade, sim, além da prefeita municipal, essa responsabilidade tem que ser compartilhada, infelizmente, com o consórcio pró-urbano. Todo o respeito pela sua fala, mas assim, você vê como que funcionam as coisas, né? Você tem épocas e tem épocas. Quando nós pleiteamos na justiça paralisar o contrato, todo mundo dessa Câmara criticou o consórcio de forma veemente. Todo mundo. Quando nós assinamos o aditivo para cumprir o contrato, o que nós estamos fazendo é cumprir o contrato. Concordo com você, não é só a família feliz que mora aqui, não. Eu moro aqui, e meus filhos nasceram aqui. Eu não sou de Ribeirão Preto, mas eu moro há 35 anos aqui. Tem muito tempo que eu moro, sou cidadão ribeirão-pretano e sou apaixonado por essa cidade. Mas não cabe ao consórcio, numa situação dessa, se a gente abraça, vamos imaginar que a gente abraça a causa junto com você, com o Padre Chico, junto com as pessoas. Como que fica legalmente o nosso contrato? Como que fica? Então, você colocar a gente nessa situação, eu acho que não está sendo muito correto. Apesar da gente ser executor, eu concordo, mas nós somos ribeirão-pretanos e pensamos na cidade. Só que é uma situação legal. Lá atrás, quando nós tentamos, pelas dificuldades que o Maurício falou, de paralisar o contrato, fomos bombardeados veementemente por toda essa Câmara. Como que agora, quando a gente assina um aditivo do contrato, assinou um TAC que não deu certo, mas com base no TAC fez um aditivo, como que a gente vai levantar uma bandeira dessa para descumprir o contrato? A primeira coisa que iriam falar que a gente não queria investir. Seria isso que aconteceria, pelo costume que é de falar mal de transporte coletivo. Então, nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Agora, não fomos nós que escolhemos o lugar. Quem escolheu o lugar foi a administração. Todas as estações de bairro, Terminal Evangelina, tudo que está naquele projeto, não fomos nós que escolhemos. Longe de querer ser injusto com vocês, jamais, até pelo respeito que eu tenho
pela sua pessoa, pela família, enfim, por todos. Longe disso. O que eu coloquei até de forma muito clara, que vocês são os executores do projeto. Foram procurados para um acordo. Estivemos, inclusive, no Ministério Público, por diversas vezes. A forma legal aconteceria, sim, com o apoio do Ministério Público. O que não houve, me desculpe a franqueza agora, foi vontade. Vontade de sentar e conversar. Eu, longe de ser injusto com vocês, com todo o respeito. Repito, ok, Rodrigo. Todo o respeito que eu tenho pelo consórcio, pelas famílias, por todos. Mas o que faltou foi sentar, força de vontade, iniciativa, porque, inclusive, por diversas vezes estivemos ao Ministério Público, estivemos com o promotor para tratar do assunto. Está aqui o Padre Chico, pode confirmar tudo isso. E, em momento algum, iríamos partir para a ilegalidade. Essa não foi a intenção, jamais. Pelo contrário, nós queremos, sim, todos os vereadores dessa casa, nós queremos que o consórcio cumpra com todas as suas obrigações. Nesse caso em específico, nós procuramos um acordo para sentar e conversar. O que faltou foi disposição de outras partes em sentar com a gente para buscar o melhor caminho para Ribeirão Preto, mas sempre respeitando, ok, o consórcio, todos vocês. Okay. Vereador Coralcio Neto. Presidente, eu realmente não estou passando bem, eu vou retirar, mas antes, o Guto Silveira sempre diz que quando eu vou falar, senta que lá vem história. Eu conheço bem o transporte coletivo de Ribeirão Preto. Eu sou de um tempo em que a família Axê cuidava do transporte coletivo de nossa cidade. Daí, o terminal antigo era chamado de Terminal Axê. Não é porque eu achei, é porque era o sobrenome da família que se utilizava, que fazia o transporte coletivo de nossa cidade. Deixava muito a desejar, mas a cidade era bem menor naquele tempo. E aí, eu não me lembro que prefeito foi, eu ainda era muito jovem, tirou a empresa Axê e trouxe a Cometa para Ribeirão Preto. O que a Cometa fazia? Os ônibus que não serviam mais para os transportes daqui para São Paulo, eles davam uma pintadinha no ônibus e faziam o ônibus correr pela nossa cidade. Essa é a verdade, inconteste, e tem que ser dita. Para tirar a Cometa de Ribeirão Preto foi uma luta, porque o prefeito da época, que era, se a memória não me falha, João Gilberto, e eu não era vereador, queria fazer uma concorrência pública. E eles, então, resolveram colocar medo na população. Se fizer concorrência pública, no dia seguinte, a Cometa sai de Ribeirão Preto, como querendo dizer, vocês não vão ter ônibus para andar. Foi feita a concorrência pública, está aí até hoje funcionando. Eu quero dizer que estive nesses locais que eu já mencionei. A população desses locais está plenamente satisfeita com o trabalho que foi feito lá na Vila Branches, em Bonfim Paulista, no Ribeirão Verde. E eles disseram o seguinte, devia ter sido feito há muito mais tempo, né? A população sofre com chuva, sofre com sol e tudo mais. Essa é uma pequena história do transporte coletivo urbano de Ribeirão Preto que eu gostaria de contar. Se me permitem, vou dar uma saída. Obrigado, vereador Coraúcio. Passa a palavra ao vereador Maurício. Jair, só um negócio que eu não estou entendendo. Aquele projeto ali, esse que é o projeto original, esse aqui foi feito pela prefeitura e dado na mão de vocês, falado assim, executa, é isso? Não. Não. Eles deram os nortes e nós fizemos o... Ah, tá, porque eu estou vendo aqui na planilha que quem pagou esse projeto foi vocês, R$35 mil cada um aqui. Entendi. Aí, então, vocês fazem esse projeto, remete para a Secretaria de Obras... O seu nome completo, por favor, só para registrar. Gustavo Vicentini. Gustavo Vicentini. Então,
A prefeitura manda... O Gustavo é o gestor do contrato, do consórcio. Vem cá, Gustavo, faz favor, aqui. participe conosco aqui. Vai ficar, acho que, mais claro agora. Como é que chama, Gustavo, o norteamento que a prefeitura dá para vocês chegarem nisso aqui? Tem algum projeto antes desse aqui? Bom, boa tarde a todos. Na verdade é o seguinte, toda a execução do projeto, ele precisa ter a questão da funcionalidade que a prefeitura precisa nos passar. Então ela precisa ter aprovação, no caso, como é o transporte, a gente responde para a Transerp. Então, a Transerp, ela pede toda a questão funcional para a gente fazer o desenvolvimento do projeto. Aí a gente faz o projeto, passa por uma aprovação da Transerp, para depois ter uma aprovação, tanto em planejamento, que as obras, todo o projeto é aprovado pelo planejamento, e depois a questão dos valores, das construções, tem que ser aprovada pela Secretaria de Obras. Certo. Então, o Prourbano, ele é o que menos, vamos falar assim, opina com relação à obra. A gente tem toda a questão funcional, quem determina é o poder público. Entendi. Só uma informação, vocês têm conhecimento se esse projeto que vocês apresentaram para a prefeitura é o mesmo apresentado ao Condefat? Você pode dar essa informação ou não? Vocês têm esse conhecimento? É o mesmo. Se não for, vai ser uma surpresa para vocês também. Se não for, vai ser uma surpresa para vocês fazendo também. Esse questionamento. Na verdade, é só, toda a conversa com o Condefat, porque assim, quem determinou para a gente que a gente teria, vamos falar assim, um alvará para fazer, é determinado o quê? Pelo poder público. Então, eles que determinam para fazer. Então, a gente faz o projeto e depois a gente recebe, vamos falar assim, um ok, autorização para fazer a obra. Então, vocês fazem esse projeto aqui, esse projeto executivo, manda para a prefeitura e ele dá o ok para vocês fazerem. É o que está assinado, exatamente, é o que está assinado então, ou seja, pelo o projeto que deveria ter com o Condefat é esse aqui, que está nas nossas mãos. Tá? É isso aí, é isso aí, não tem outra saída. Se não for esse aqui, tem alguma coisa errada. Inclusive, é o que está assinado aí pela Secretaria de Obras. No meio de todo vamos falar assim, de toda essa apresentação, até de adequações de projeto, antes dela ser aprovada, no caso, pelo planejamento, pela Transerp, houve-se o quê? Vários projetos até para se adequar à funcionalidade, à autorização do Condefat, para depois ter uma autorização do município. Até em relação a isso, vereador Maurício, nós vamos, doutora, já solicitar, junto à convocação do senhor secretário de Obras para a semana que vem, que ele apresente o projeto, obras, o secretário abrange. Na verdade, todo o projeto, assim, não só esse, como qualquer outro projeto, o primeiro órgão que passa aqui, que é a Transerp, assim, tem a questão competente lá, para depois ser assinado pelo planejamento e depois ter uma aprovação de obras para fazer. Ok, então... Aí é uma trâmite, assim, de vocês. Então, nós vamos acatar a solicitação do vereador Maurício, convocar o secretário de Obras e o secretário de Planejamento. E, de antemão, já solicitando que eles tragam, doutora, os respectivos projetos com as respectivas aprovações do Condefat, ok? Para que a gente possa confrontar, então, com esse material que nós recebemos hoje do consórcio Prourbano. Então, convidando os dois secretários para que semana que vem eles possam apresentar, então, o projeto protocolado, o estudo e a autorização do Condefat em cima do projeto apresentado, ok, vereador? O estudo do impacto já foi solicitado, já? Que eles fizeram? Então, que eles possam apresentar também o estudo de impacto com a respectiva obra que possa trazer já para a próxima, nessa reunião da quinta-feira, dia 13. Eu vou passar a palavra, vereador Maurício, então, para que a gente possa também, já estamos com o tempo em cima. Alguém gostaria de se manifestar? Padre Chico em especial? Algum questionamento a ser feito? Isso aqui vai para o Xeruli. Não, já está. Já está aí, já? Ah, tá, ok.
Boa tarde a todos. Eu acho que seria importante fazer também um estudo do envolvimento dessas empresas, dessas construtoras, questão do CNPJ, como que está a questão dela com certidões no Ministério, tudo isso. Acho que é importante saber também. O envolvimento do secretário de obras com essas empresas, também do consórcio pró-urbano. Acho que tudo isso é muito importante, porque são os questionamentos que a nossa comunidade tem feito, que a população toda tem feito diante dessa insistente construção. E muito importante verificar. Eu não tive o acesso, porque isso tudo estava sendo feito de maneira escondida, né? Nunca tive o acesso aberto a esses projetos. O que eu pude ver no Condefar, que o projeto é bem menor. E agora estão fazendo esses caixotões lá enormes lá na frente da igreja, acabando com todo o conjunto urbanístico, arquitetônico, né, vamos dizer, além da questão do pavimento rígido, né, que isso foi constatado pelo nosso laudo, que isso foi constatado pela própria prefeitura, que foi um pedido que eu fiz, que fizesse o pavimento rígido antes, para que não afetasse a estrutura da nossa igreja. Então, que isso tudo também entrasse nessa CPI, para que fosse muito bem detalhado e muito bem apresentado para a nossa comunidade, para o povo de Ribeirão. Dentro da manifestação do Padre Chico, Maurício, vamos deliberar que seja encaminhado, doutora, ofício às empresas Câmara e Grifo Construtora, está aqui, depois você vai ter o nome do responsável pela empresa, e também para a empresa Cedro Construtora Incorporadora, que elas enviem, no prazo da próxima reunião, as documentações, então, sugeridas pelo Padre Chico. Contrato social, cartão de CNPJ, todos os documentos que comprovem o pleno funcionamento das respectivas empresas, Cedro Construtora e Câmara e Grifo Construtora. E bem lembrado pelo Padre Chico, teve uma reunião no Ministério Público, no qual foi exigido o pavimento rígido. Então, eu repito aqui, além da falta de bom senso, a falta de responsabilidade do governo municipal em colocar uma obra dessa goela abaixo da população e, lamentavelmente, senhor Cheruri, envolvendo o consórcio pró-urbano, que o consórcio pró-urbano a gente vê que entrou de gaiato nessa história, pois existe um contrato, existe uma exigência e não se atentaram até às exigências do Ministério Público, no qual esse pavimento rígido foi amplamente exigido por todas as partes. Que o pavimento rígido é de frente à catedral. Isso, que seria de obrigação da prefeitura e não do consórcio. Lá não está sendo feito obra. Esse não seria obrigação do consórcio, seria obrigação da prefeitura municipal de Ribeirão Preto, e a gente percebe que, lógico, vocês entraram também que de gaiato nessa história aí toda. Exatamente, na Tibiriçá, na Lafayette, na Américo Brasiliense, na Visconde e também na Florencio de Abreu, pegando todo o quadrilátero ali, e isso foi até, não de forma oficial, mas o senhor secretário que estará aqui semana que vem conosco, ele por diversas vezes bateu na mesa, dizendo que isso daí que teria que ser feito, só que não foi feito. Em nenhum momento, há quase 2 anos, ele veio falando que tem que ser feito, mas não foi feito, e literalmente jogou a bomba para o consórcio pró-urbano. Pelo menos, eu enxergo um pouco dessa maneira. É uma pergunta que eu não gostaria de estar fazendo, mas a nossa cidade vive uma crise política, social, econômica, sem precedentes. E essa CPI eu vejo que tem que ter a obrigação de passar algumas coisas a limpo na nossa cidade, né? Nós recebemos, durante o nosso mandato, várias reclamações de fornecedores de Ribeirão Preto, de empresas que prestam serviços em Ribeirão Preto, inclusive na área de transporte da nossa cidade, né? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, vereador Rodrigo, com sua permissão, fazer uma pergunta que eu acho primordial, porque eu volto a afirmar, senhor Charluri, eu acho, desculpa, anos de conhecimento que é Charluri,
eu volto a afirmar. Eu estou vendo aqui mais uma vítima desse governo em Ribeirão Preto, mais uma na minha frente, né? Apesar de que muitas coisas a gente acha que poderia estar melhor, muito melhor no transporte de Ribeirão, mas o consórcio pró-urbano, desde que pelo menos que eu estou aqui como vereador, eu vejo como uma vítima de um governo que só suga. E a minha pergunta é dar essa oportunidade para vocês, o consórcio pró-urbano. Vocês em algum momento foram coagidos, né, a fazer esses terminais de uma forma que vocês não precisariam fazer? Porque Vossa Excelência abriu dizendo que no contrato era bem menor do que está sendo feito. E eu não consigo entender o porquê dessa aceitação tácita, né? Bem calma, e sabendo da situação que o consórcio vive, em Ribeirão, que sempre foi vindo aqui nas nossas salas, falando, não tem como a gente cumprir. Como que se aceita tão facilmente uma mudança de projeto, né, de terminais, num valor exorbitante desse? Então, eu gostaria de... Porque, às vezes, vocês foram coagidos a fazer isso, sem poder dizer não. Não, de maneira nenhuma. Ameaçados nós nunca fomos por essa administração. Só uma questão que tem que ser explicada. Nossa outorga para... Porque no passado já houve denúncias que vocês tiveram que pôr ônibus zero, faltando 15 dias para as eleições. Tudo isso corre na cidade, Cheirolho. Tá. Essas ameaças realmente existiram por parte desse governo? O nosso contrato foi assinado em junho de 2012, com prazo específico para iniciar. Certo. Então, todos os ônibus foram colocados dentro do prazo. Então, volta a fazer a pergunta que eu quero que o senhor me responda. Em algum momento, o consórcio pró-urbano teve que fazer alguma coisa que essa administração obrigou vocês a fazerem, ameaçando o contrato do pró-urbano em Ribeirão Preto? Em torno de ameaça, não. Em torno de cumprimento de contrato, sim. Eles sempre foram muito corretíssimos. Só uma explicação para você com relação aos valores da obra. A nossa outorga, o total, incluindo frota, obras, pagamento de outorga em espécie, é em torno de 123 milhões de reais. Contando frota e tudo. Você coloca a frota, tudo. Quando faltaram só as obras, faltaram 23 milhões de reais. Se a prefeitura optasse em fazer um terminal que custasse 23 milhões de reais, nós estamos ok com a outorga. Então, com relação ao tipo de projeto que eles... Isso é prerrogativa deles. Então, mas em momento algum nós fomos coagidos. Tanto é que no começo do contrato, nós acionamos a justiça para paralisar o contrato. Então, assim, nós não temos nenhum problema em achar que nós estamos sendo prejudicados e em procurar os nossos direitos. O que nós procuramos o nosso direito foi que no edital constava uma previsão do número de passageiros que nunca ocorreu. Tá? Então, foi essa a razão, porque você entra num contrato com a estimativa de ter um valor X de número de passageiros e você nunca atingiu com esse monte de obrigações que vocês têm que fazer. Foi isso que nós questionamos, mas nós não fomos coagidos em nenhum momento, não houve isso. E desses terminais, qual deles que a Multiplan participou do pagamento? Multiplan? Não tem não. Não está aí no meio. O do Ribeirão Shopping foi a Multiplan que fez. Não está aí no meio. E isso foi ela que fez, não tem nada a ver com a gente. Então, assim, volto a falar. Todas as plataformas de embarque eram menores, mas se a prefeitura chega para nós... O valor era o mesmo. Consórcio, você vai gastar um terminal, você vai fazer balaústre, cavejado de ouro, vai gastar 23 milhões, a gente teria que fazer. Tá? Ok. Alguém, mais algum questionamento, Padre Chico? Cheirolho, agradecer sua presença, sim. O objetivo dessa CPI é isso, é a gente chegar realmente num ponto de entendimento, respeitar o patrimônio histórico para que todos possam viver harmoniosamente em Ribeirão Preto. A obra parece que está...
A obra está parada ou está em funcionamento? Como está? Está em andamento. Está em andamento. E segundo os documentos aqui, Maurício, vamos ver se é isso mesmo, se responde a nossa dúvida também. Foi executada pelo menos 49,29%. Correto? Seria isso? Américo Brasilense 2. Das 59% da Visconde a uma e 29% da Américo Brasilense. Correto? Previsão para terminar essas obras tem? Até no final do ano. Até no final ok. Suas considerações finais, agradecendo. Só assim, que o Padre Chico não pense que eu quero confrontar ele, tenho o maior respeito por ele. Só deixar claro que o consórcio pró-urbano, que o único envolvimento que ele tem com quem quer que seja nessa situação é comercial. Nós contratamos construtoras para executar um serviço para a gente. Nós não temos qualquer outro tipo de envolvimento com quem quer que seja. Ok, agradecer a presença, então, do Carlos Roberto Cheruli, do Gustavo Menta Vicentini, vereador Maurício Gasparini, o Padre Chico, o vereador Coraúcio, que esteve agora há pouco. Agradecer a doutora Patrícia, assessoria jurídica, nessa reunião. E reforçar, avisar que na próxima semana, dia 13, às 16h30, estaremos recebendo aqui, então, o secretário de Obras do município e o secretário de Planejamento, com os respectivos documentos que serão solicitados já através de ofício, para que a gente possa dar sequência a essa CPI. Além, repetindo que eu conversei com o secretário de Governo agora há pouco, estou aguardando um posicionamento da Prefeitura Municipal em relação, vereador Maurício, a um ofício que nós encaminhamos para a senhora prefeita, para que possamos sentar novamente e discutir essa obra que, infelizmente, não vai de encontro àquilo que a população precisa, que a população quer. Não tendo mais nada a ser deliberado, eu, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos.